Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e eu estou numa missão aqui de comentar artigo por artigo do Código Penal Brasileiro. Eu já comentei os primeiros 8 artigos e hoje eu vou comentar o artigo 9º, que versa sobre a eficácia da lei estrangeira. Antes eu queria fazer um pequeno prelúdio, pessoal, para a gente comentar o artigo 9º, que fala da eficácia da lei estrangeira, a homologação da lei estrangeira no Brasil, como são os procedimentos, quais são as condições, quais são as hipóteses. Eu acho importante a gente conceituar. Eu faço uma analogia com música. A pessoa pode estar improvisando num tom, e a pessoa perguntar: que tom que você está improvisando? A pessoa fala: não sei o tom. Ou a pessoa pode dizer: eu estou improvisando no tom de Mi menor, ou Lá maior, ou Fá maior, então, ou Fá menor. Então, é importante, quando você vai estudar um artigo, você entender do que se trata, as explicações e os conceitos que estão dentro deste artigo. Por isso que eu recomendo um dicionário jurídico da Maria Helena Diniz. Depois eu vou colocar o link da compra desse dicionário. Eu não estou ganhando nada com isso, eu estou só recomendando porque ele me ajudou muito a compreender alguns termos, tá, pessoal? Primeira coisa, esse artigo versa sobre a sentença estrangeira. Se perguntarem para você o que é uma sentença estrangeira, é uma decisão protocolada por uma soberania estrangeira ou excepcionalmente o ato produzido por particulares, tudo isso tem que ser conforme o ordenamento jurídico, cujo conteúdo no Brasil seria próprio de uma sentença. Então, a sentença estrangeira é uma decisão protocolada por uma soberania estrangeira. E o que é homologação da sentença estrangeira? É um procedimento judicial que tem como objetivo fazer com que uma sentença proferida em outro estado produz efeitos no Brasil. Esse é o conceito de sentença, homologação da sentença judicial. Então, um procedimento judicial que tem como objetivo fazer com que a sentença proferida em outro estado, uma outra soberania, produza efeitos no Brasil, que é uma soberania também. Até aí tudo bem, pessoal? Então vamos à redação, o caput do artigo 9º. O artigo 9º, no seu caput, fala na redação o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado a reparar o dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. E tem um parágrafo único, a gente vai chegar nesse parágrafo, tá, pessoal? Primeiro eu queria comentar aqui, ó, o que o artigo 9º versa. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produza na espécie as mesmas consequências. O que ele está falando aí? Na espécie as mesmas consequências. Isso significa, quando está falando na espécie as mesmas consequências, que o Brasil não pode homologar uma sentença cujo fato é atípico no Brasil. Tem aquele exemplo clássico, né? A gente todos os livros veem esse exemplo, que é no Grego, no Nutti, Maria Helena Diniz, sempre tem esse exemplo clássico do adultério. Adultério não é mais crime. Mas tem países que no Oriente Médio, por exemplo, que adultério é crime. Então o Brasil não pode homologar uma sentença aqui cujo fato no Brasil é atípico. A tipicidade do fato já não existe. O adultério não é mais crime. Né? É atípico que fala, né? O homossexualismo. No Oriente Médio tem países que consideram, mesmo no século XXI, o homossexualismo crime.
Essa sentença pode ser homologada no Brasil? Não. Por quê? Porque o fato é atípico. Aqui no Brasil não é considerado crime. Assim como o incesto consensual. Quando eu estou falando de incesto consensual, eu não estou falando de abuso familiar, não. Abuso sexual em família, não. Eu estou falando de primo que casa com primo, ou irmão que casa com irmão, enfim. Incesto no Brasil não é considerado crime, mas tem países que são. Então, o Brasil nunca vai poder homologar uma sentença aqui estrangeira aqui no Brasil, cujo fato é atípico. Agora, se o sujeito foi condenado por furto ou roubo num país, a sentença pode ser homologada aqui no Brasil para efeitos civis. O que é efeitos civis, pessoal? Reparação do dano, reparação da coisa, uma indenização, né? Uma indenização pelo dano pela coisa. Isso aí são as obrigações civis que versa aqui no inciso 1, ó. Obrigar o condenado a reparar o dano, restituições e outros efeitos civis, restituição da coisa, reparação do dano, indenização. Então, a eficácia da lei estrangeira, da homologação da lei estrangeira no Brasil tem efeitos, no âmbito extrapenal, o efeito dela, é civil. Porque penal não. A gente não pode homologar uma pena estrangeira penal aqui no Brasil. Eu vou falar por quê. Você lembra quando a gente estava falando lá no artigo 8? No artigo 7º também, que trata da extraterritorialidade, que são crimes cometidos fora do Brasil? Lembra que eu citei um caso que eu considero no bis in idem, que é no bis in idem, né? Mas é uma exceção do no bis in idem, porque excepcionalmente para esse caso, o no bis in idem pode ser uma exceção para garantir a soberania brasileira. Para mim isso é uma grande vaidade, mas tudo bem. Vamos lá. O sujeito pratica um atentado, assassina o presidente do Brasil em outro país. A pena dele lá é 8 anos. Ele acha que já cumpriu a pena dele lá na Alemanha, por exemplo, aí ele volta para o Brasil e aqui a pena é 20. Então aqui ele vai ter um outro processo para ele e ele vai cumprir mais 12, porque computa a pena de lá, soma a pena de lá com a pena daqui. Isso aí tá no artigo 8º, depois vocês dão uma olhada na redação. Se fosse possível homologar a sentença estrangeira, no momento que esse sujeito assassinou o presidente da República lá na Alemanha, em termos penais, seria possível ele cumprir a pena aqui no Brasil. Porém, em termos penais, não é possível. Ele cumpre a pena lá, depois se ele por descuido, achar que já pagou tudo, entrar no Brasil, ele vai cumprir uma pena aqui, vai ser um outro processo aqui. Então, em termos penais, não é possível a homologação da sentença estrangeira. Tudo bem até aí, pessoal? Eu gostaria de fazer um parênteses, que é sempre bom explicar que a competência, quem julga homologação de sentença estrangeira é o Supremo Tribunal Judicial, o STJ, tá? Eu vou até ler aqui. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 105 que a homologação de decisões estrangeiras é competência do STJ, Supremo Tribunal Judicial. Desculpa, Supremo Tribunal de Justiça. A homologação é um processo necessário para que a sentença proferida no exterior ou qualquer ato judicial pela lei brasileira tenha a natureza da sentença, possa produzir efeitos no Brasil. De acordo com o artigo 961 do Código de Processo Civil, a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação. Então, a homologação a competência da homologação é a cargo do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e
lembrando que ela só é possível mediante esses dois incisos que estão no artigo 9º aqui, que é extrapenais, que são cíveis. Por exemplo, obrigar a condenação a reparo do dano, a restituições a outros efeitos civis. Não falou penal aqui. Inciso 2, sujeitar a medida de segurança. O que é esse medida de segurança? É o que a gente vai falar agora. Então, quando fala medida de segurança, pessoal, é uma medida aplicada a indivíduos que, devido a transtornos mentais ou condições psicológicas, são considerados perigosos para si mesmo e para a sociedade. Embora sejam semelhantes às penas criminais, as medidas de segurança têm um propósito diferente. Não visa punir, mas sim proteger a sociedade e tratar o indivíduo que apresenta distúrbios mentais. Então, aqui no inciso 2 do artigo 9º, quando fala medidas de segurança, a gente está falando dos inimputáveis por doenças mentais. Eles não sabem o que fazem, né? Vamos dizer assim, aquela frase de... É que eu tenho um quadro de Cristo aqui, mas é a frase de Cristo. Eles não sabem o que fazem. Os inimputáveis por doenças mentais ou semi-imputáveis. Que ele a pena é diminuída, né? Mas de acordo com a interpretação do juiz, ele pode ser convertida para uma medida de segurança, né? Os semi-imputáveis. Então, se uma sentença estrangeira chegar no Brasil relativa à medida de segurança, aqui no Brasil ela pode ser homologada, porque está no inciso 2, entendeu? Lembrando que, pessoal, quando a gente está falando de homologação, é um processo judicial que tem como objetivo fazer com que uma sentença proferida em outro estado soberano produza efeitos no Brasil, tá? Só para a gente relembrar. Então são essas duas condições. Para efeitos civis, o sujeito vai ter que restituir a coisa, vai ter que responder por dano, ou para medidas de segurança. Quando lembrar de medidas de segurança, você lembra dos inimputáveis por doenças mentais e os imputáveis e os semi-imputáveis, que pode ter sua pena diminuída de acordo com a interpretação do magistrado, do juiz, para cumprir uma medida de segurança. Vamos ao parágrafo único. Bom, pessoal, o parágrafo único, o que fala? A homologação depende. A linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, que são os efeitos do inciso 1? Reparação do dano. O que é reparação do dano? Significa que o condenado é ordenado a compensar a vítima ou sociedade pelas perdas materiais ou danos causados como resultado do crime. Restituição, isso se refere a obrigações do condenado de devolver algo que foi obtido de maneira ilegal, com dinheiro ou propriedade roubada. Então, pessoal, quando a gente está falando de... Isso aí são extrapenais na área civil, né? Mas vamos voltar aqui à leitura do parágrafo único. A homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, efeitos civis, de pedido da parte interessada. O que é esse pedido da parte interessada? Pessoal, nada mais justo que a parte interessada, a parte que foi vítima da situação, faça um requerimento pedindo a reparação do dano. Então, o que o artigo fala? Que tem que ter que isso não acontece automaticamente, entendeu? Tem que ter um requerimento, um documento da parte interessada, feito pela parte interessada, para a gente poder fazer a homologação, o Brasil poder trazer a sentença proferida lá para ser homologada aqui. Então tem que haver um interesse da parte interessada. Quando fala isso, significa que não é automático isso, tem que fazer um requerimento, tem todo um processo para isso. A linha B,
para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Isso é a lei número 7.209, que foi publicada em 11/7/1984. Você percebeu que no inciso 2 a gente está falando de extradição, né? Então eu vou ler aqui, da existência do tratado de extradição, quando existe o tratado de extradição com o país de cuja autoridade judicial emanou a sentença, isso significa que em relação à extradição de uma pessoa condenada, a existência de tratado de extradição entre o país que emitiu a sentença e o país para o qual a extradição é solicitada é levado em consideração. Se houver um tratado de extradição em vigor entre esses dois países, lembra lá quando a gente falou que existem países que fazem parte de convenções, tratados e regras de direitos internacionais? Estes tratados envolvem também extradição. Tem países que têm acordos, né? Nesses países que está mencionando aqui, né? Isso aqui é do STJ, a fonte, né? As disposições de tratado serão aplicadas para regular o processo de extradição. Então, se os países têm acordo, eles vão ver uma forma de regular o processo para a sentença ser homologada aqui no Brasil. A sentença que é proferida lá no outro país. Agora, e no caso, se não houver esse acordo? Se não houver o acordo de extradição, que é na falta do tratado, que é chamado, né? Aí entra a intercessão do ministro da Justiça. Isso indica que se não houver um tratado de extradição entre os dois países, a extradição pode ser realizada com base em uma solicitação formal do ministro da Justiça do país que deseja a extradição. Se o Brasil quer essa extradição e não há esse tratado entre esses dois países, o ministro da Justiça vai fazer um documento oficial, formal, pedindo a esse país no qual ele não tem um acordo de extradição, porque se tiver o acordo não precisa do ministro, para fazer essa extradição. Essa autoridade pode solicitar a extradição da pessoa condenada seguindo os procedimentos legais aplicáveis. É isso, pessoal. A gente hoje comentou sobre a eficácia da lei estrangeira, como é possível homologar uma lei estrangeira aqui no Brasil, como é feita essa homologação, a importância dessa homologação, né? Que é para efeitos civis, como fala o inciso 1, reparação do dano material, reparação da coisa, como é que fala? Vou ler aqui para não esquecer as palavrinhas, restituição da coisa, né, que fala aqui, e também para o inciso 2 fala medidas de segurança, fazendo um pequeno resumo do que eu falei, né, que são os inimputáveis por doenças mentais, que são os semi-imputáveis, né, que são aquelas pessoas que têm certos tipos de problemas mentais, relativamente, né, não são totalmente desprovidos de discernimento, mas têm um discernimento limitado, os semi-imputáveis. E também coloquei que para acontecer a homologação no Brasil tem que haver interesse da parte para restituição do dano, até para efeitos civis tem que haver esse interesse, e esse interesse é feito através de requerimento, de documento legal,